A população da terceira idade aqui no Brasil vem aumentando ano após ano e a Justiça não poderia deixar de aprovar a atualização do Estatuto da Pessoa Idosa. E eu trago hoje 10 direitos da pessoa idosa que, inclusive, o Estatuto do Idoso estabelece 60 anos ou mais. Por isso, é muito importante a gente conhecer quais são os benefícios desses direitos, citando aqui exemplos de forma prática e muito simples. E olha, a pessoa da primeira idade, da segunda idade e também da terceira idade precisam conhecer o Estatuto da Pessoa Idosa para justamente fazer valer os direitos e os benefícios do idoso. Agora sim, eu quero falar para vocês 10 direitos e os seus benefícios. O primeiro aqui é lazer mais barato, ou seja, lá no artigo 23 do Estatuto do Idoso, fala que participação dos idosos 60 anos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, cinema, teatro, shows, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. O direito do idoso à meia entrada é válido para todos os eventos, limitado a 40% do total de vagas. Conforme esse desenho aqui, do total de vagas, por exemplo, ali no cinema, 40% pode ser reservado para idosos. Os idosos apenas precisam comprovar a idade, apresentando na bilheteria documento de identidade com foto. Senhores e senhoras, isso significa que eles pagam apenas metade do preço do ingresso. Medicamentos e saúde. Aqui no artigo 15 do Estatuto, ele determina que cabe aos órgãos públicos fornecer à pessoa idosa gratuitamente medicamentos de uso continuado, especialmente para as doenças crônicas como diabetes, hipertensão e asma. Também relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação de sua saúde, como prótese, órtese e outros recursos. E para ter acesso aos medicamentos do programa Farmácia Popular, tanto na rede própria quanto nas farmácias privadas conveniadas ao programa, segundo o Ministério da Saúde, é preciso apresentar apenas o documento de identidade com foto, CPF e receita médica válida. Esse artigo visa assegurar o acesso dos idosos a todos os níveis de atenção à saúde, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dessa população. Pensão alimentícia. Ali no artigo 12 do Estatuto do Idoso, diz o seguinte: os familiares são obrigados a prover alimentos ao idoso, se este não tiver recursos próprios. Essa obrigação é solidária, ou seja, a ação pode ser movida contra qualquer parente que tenha condições de prestar os alimentos. Na ausência de parentes, ou em caso de incapacidade deles, a obrigação recai sobre o poder público. A ideia aqui é garantir que o idoso não fique desamparado, assegurando que ele tenha meios para sua subsistência, mesmo que isso envolva a ajuda de parentes, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores ou, em última instância, o Estado através do benefício assistencial. E em caso de disputa, o juiz definirá a proporção e a forma dessa assistência, considerando as necessidades do idoso e as possibilidades de quem deve prover. E ainda sobre imposto de renda, agora eu vou falar sobre a prioridade da restituição. É lá no artigo 3 do Estatuto do Idoso, que diz que os idosos têm prioridade na restituição do imposto de renda. A prioridade, no entanto, ocorre para aqueles que tenham 60 anos ou mais. E vale lembrar que,
Muito embora essa prioridade exista, a Receita Federal, e vale lembrar que, muito embora essa prioridade exista, a Receita Federal a realiza levando em consideração a ordem de entrega das declarações. A restituição existe quando o imposto efetivamente pago pelo contribuinte supera o valor de imposto devido. A diferença é devolvida como restituição, em lotes mensais e pagos conforme fila de processamento da declaração. É claro que, em primeiro lugar, recebem os idosos com 80 anos ou mais, que esses são os da categoria super prioridade. Então vejam que eles recebem os valores restituídos antes dos demais contribuintes. Essas medidas visam garantir ali um atendimento mais ágil e eficiente aos idosos, respeitando sua prioridade legal. E o próximo direito é o direito a acompanhante. Então, o artigo 16 ali do Estatuto do Idoso diz o seguinte: o idoso internado ou em observação é assegurado o direito de ter acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. O acompanhante tem direito a receber alimentação, seja no sistema público de saúde, o SUS, ou em hospitais particulares, pois está na lei. E ainda por serem pertencentes a grupos vulneráveis, entre os quais encontram-se as pessoas idosas, quando conhecedoras de seus direitos, reclamam e conseguem o benefício do acompanhante, apenas falando com o hospital e o plano de saúde, pois eles sabem que é um direito, mas muitas vezes não avisam. Essa medida visa proporcionar mais conforto e segurança ao idoso, assegurando que ele tenha a companhia e o apoio de alguém da sua confiança enquanto estiver ali internado ou em observação no hospital. Ainda sobre o tema saúde, convênio médico mais caros. Na verdade, o artigo 15 do Estatuto do Idoso, ele também trata sobre o controle dos preços de convênio médico. Então, diz o seguinte: é vedada a discriminação de pessoas idosas nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão de mudanças da faixa etária aos 60 anos. No entanto, algumas operadoras burlam essa regra, aumentando as mensalidades através de outros meios, como reajustes gerais permitidos pela ANS. E, além disso, muitas operadoras não comercializam planos individuais, obrigando os idosos a aderirem planos coletivos, onde o controle de reajuste é mais frouxo. Essa prática limita o acesso a plano de saúde de qualidade para os idosos e frequentemente leva a aumentos abusivos. Se você se deparar com isso, procure o PROCON e registre uma reclamação formal. Isso ajuda a proteger os idosos contra preços abusivos praticados por esses convênios médicos. Esse direito traz o benefício do saque do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E o Estatuto do Idoso, no artigo 21, reforça a prioridade e proteção dos direitos em diversas esferas, inclusive a financeira. O saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito dos trabalhadores com 70 anos ou mais, que está previsto no artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, que rege o FGTS. Independentemente do valor, se está trabalhando ou aposentado, tem prioridade no saque total do FGTS, até mesmo aqueles depósitos feitos mensalmente pelo empregador, se a pessoa ainda está trabalhando, poderá sacar com prioridade a partir dos 70 anos. Esse direito visa facilitar o acesso a recursos financeiros para os idosos.
E falando em benefício assistencial, é lá no artigo 34 do Estatuto do Idoso que diz que as pessoas idosas a partir de 65 anos que não possuam meios para prover a sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da LOAS. Este benefício é concedido pelo INSS. Não é necessário ter contribuído para a Previdência Social para receber o BPC. BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. E também é necessário atender a critérios de renda, onde a renda familiar per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. O benefício já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins de cálculo de renda familiar per capita a que se refere a LOAS. É preciso estar inscrito no CAD único, com atualizações a cada 2 anos. Então, esse benefício visa assegurar um sustento mínimo àqueles que não têm condições financeiras suficientes. E o próximo direito é sobre a isenção de IR, o imposto de renda. Ali no artigo 11 do Estatuto do Idoso, estabelece que os aposentados e pensionistas, ao atingir 65 anos, a legislação garante a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos provenientes de aposentadoria ou pensão, no limite estabelecido na legislação atual, R$ 1.903,98 por mês, sendo então uma isenção adicional, além da faixa de isenção geral, que atualmente é R$ 2.259,20. Há uma segunda isenção específica para essa faixa etária. Então, isso significa que a partir de 65 anos, o idoso passa a ter isentos os rendimentos, ou seja, total de R$ 4.163,18 mensais. É a soma da isenção geral e da específica para o idoso. Assim, a renda que excede esse valor é que será tributada, resultando em uma redução significativa do imposto a pagar. Eu resumi aqui, menos de 65 anos, ele tem aquela isenção regular, que é a primeira faixa do imposto de renda, atualmente, em 2024, R$ 2.259,20. Abaixo disso, ele é isento. Porém, o aposentado, quando faz aniversário de 65 anos, ele passa a ter a isenção de imposto de renda regular, mais uma faixa adicional. É uma isenção adicional. Hoje ela é definida em R$ 1.903,98. Por isso que a soma dessas duas isenções resulta nesse valor total de R$ 4.163,18. Então, se o aposentado ou pensionista ganha acima desse valor mensal, aí o que ultrapassa será tributado. Até esse valor, com o aposentado ou pensionista com 65 anos, ele passa a ser isento. Direito à autonomia. O artigo 10 do Estatuto do Idoso trata da questão de autonomia e destaca a importância de respeitar as opiniões e os desejos dos idosos. Ele assegura que os idosos devem ser protagonistas de suas próprias vidas e decisões, sempre que possível. Além disso, o artigo proíbe qualquer forma de discriminação, garantindo que eles tenham acesso a todos os serviços e direitos sem restrições ou limitações injustificadas. É um reconhecimento da capacidade e do direito dos idosos de conduzirem suas próprias vidas de acordo com suas vontades e preferências. Olha como essas informações são importantes. Peço então que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É muito provável que elas não conheçam esses direitos e esses benefícios. Bom,
Agradeço muito quem me acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.